Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu estou sob o Homofórum de Dom Atanásio de Salix. E nesse vídeo eu vou analisar um outro vídeo, ou trechos do vídeo do canal do Antônio Miranda, Teologia Reversa, que é o canal de um ateu este que faz muitas lives com outros ateus, procurando desmascarar o cristianismo e atacar, ridicularizar, enfim. E tem até umas teses mirabolantes, né, como a não existência de Jesus, né? Tem umas teses mirabolantes que nenhuma universidade crê nisso, não levaria esse sujeito a sério, né? E o mais engraçado é que ele, pelo menos há pouco tempo, está fazendo teologia, ateu fazendo teologia. Bom, enfim. Então eu vou analisar esse vídeo no qual um protestante, às vezes sempre entra um protestante ou outro no canal do Antônio, no canal Teologia Perversa, para, para tentar desmascarar os ateus. Eu jamais participaria desse canal por alguns motivos que eu vou elencar agora. Primeiro, porque eu não tenho necessidade de provar nada para ateu. Segundo, porque não preciso Segundo, porque eu não preciso dar audiência para o canal de um ateu. Terceiro, porque não vou ficar sozinho com um monte de ateus me metralhando o tempo todo. E quarto, porque não vou me assentar na roda dos zombadores e dos escarnecedores. Eu estou fazendo esse vídeo para as pessoas que não são ateias terem bons argumentos e para que não caiam nas falácias dos ateus. Falácias que vocês vão ver. O vídeo que eu vou mostrar, um adventista participou e o adventista ele tomou uma surra dos ateus, principalmente de um tal Jason Ferrer. Tomou surra, apanhou e tal. Porque os protestantes, eles ignoram a filosofia, eles não gostam da filosofia, eles não estudam, porque a questão dele é só a escritura. E aí quando vão lidar com ateus, tem ateus, esse Antônio Miranda mesmo conhece a Bíblia. Quando um ateu vai lá, debater com um protestante, o ateu esmaga com argumentos de supostas contradições da Bíblia, já que a Bíblia não é um livro uniforme. Esmaga os protestantes brincando e outra, né? Os protestantes não têm conhecimento de filosofia. E a filosofia é extremamente necessária para você raciocinar de forma perfeita, de forma correta e para você ter bons argumentos. Então, segue vídeo aí. Infelizmente. Jason, posso perguntar? Pode, fica à vontade, por favor. Boa noite, eu me chamo Cleberson, acompanho aqui o canal do Antônio há um tempo. Prazer. E eu sou cristão, sou adventista do sétimo dia. Que legal, que bacana. E você disse aí, né, que todas as religiões... todas elas. É uma farsa, né? Você colocou todo mundo no mesmo pacote. Claro. Pacote, farinha do mesmo saco. Tá. Isso. Então, você acha que as pessoas que não fazem esse tipo de trabalho peçonhento que o Valdomiro, o Silas, esse pessoal todo aí faz extorsão, crime, isso eu acho que é um crime que eles fazem com a fé dos outros. Você acha que todas as religiões fazem a mesma coisa? Eu nesse penso sentido assim, de extorquir? Porque deixa eu só terminar aqui a minha conclusão. Tá. Porque assim, a fé para mim, ok, é uma escolha, entendeu? Eu escolhi acreditar. Quando que você teve a opção de escolher entre o hinduísmo e o cristianismo? Você foi condicionado desde a sua infância, você não escolheu. No trecho do vídeo vocês viram o adventista dizendo que acompanha o canal do Antônio Miranda, que acompanha o trabalho do Jason Ferrer, que também é ateu, e que gosta quando eles põem charlatões do naipe do Valdomiro, Santiago, Silas Malafaia e tudo mais.
Mas o adventista se incomoda porque o Jason Ferrer coloca tudo no mesmo saco. Todas as religiões são iguais. O Jason Ferrer diz que é tudo farinha do mesmo saco. Então o Jason Ferrer e os seus amigos, eles gostam de posar como amigos da ciência, homens libertos, homens plenamente racionais, libertos de todas as superstições. E aí eles agem no subjetivismo, agem até de forma irracional e anticientífica. Porque dizer que toda religião é igual, dizer que é tudo fácil, que é igual, colocar tudo no mesmo pacote, isso é irracional e anticientífico. Se o Jason Ferrer tivesse um pensamento científico, que ele diz ter e não tem, se ele tivesse pensamento científico, ele analisaria de forma honesta, não digo todas as religiões, mas muitos espectros do cristianismo. Muitos ramos do cristianismo ele poderia analisar. Quais são as qualidades de uma e defeitos, quais as qualidades e defeitos de outra. Se uma tem mais qualidade, se a outra tem menos qualidade. Qual aquele cristianismo que seria o mais perto dos evangelhos? Qual aquele cristianismo que ajuda mais a sociedade? Qual que ajuda menos? Qual aquele cristianismo que realmente se preocupa mais com os pobres? Qual que não se preocupa? Por aí vai. Ele poderia fazer uma análise e concluir, olha, não gosto do cristianismo, o que é o direito dele, mas ele deveria ser honesto e dizer, olha, o cristianismo melhor é esse aqui e o pior é o cristianismo X. Então eu fiz as análises e pesquisei tudo, agi como um homem de ciência e aí estão as análises objetivas. Simples assim. Então, ao dizer que todas as religiões são iguais, ele caiu naquilo que eles próprios chamam de pseudagem. Simples assim. Vou falar um pouquinho, Kleber, o que me angustia na sua religião é você ter um Jesus poderosíssimo que não pode livrar uma criança de um assassinato. Quando você me diz que você tem um Jesus ressurrecto, é uma vergonha muito grande, estrondosa, você ter um Jesus enquanto pessoas do outro lado estão passando fome. Eu não estou falando de paternidade, não. Eu estou falando de alguém que tenha pelo menos um pouco de empatia pelas outras. Então vocês viram aí o último vídeo, mas antes disso, né, vocês viram o último trecho. Mas antes disso, eu quero pontuar o que Antônio Miranda perguntou para o Adventista. Ele perguntou quando é que teve escolha de escolher quando ele teve a oportunidade de escolher entre o cristianismo e o hinduísmo. E depois respondeu ao Adventista que ele não teve escolha, que foi condicionado. Então pergunto ao Antônio Miranda. Quando ele teve a oportunidade de escolha entre o cristianismo e o ateísmo, ele foi condicionado a ser ateu? Porque o Antônio Miranda, ele disse que era católico romano na sua infância. Depois se tornou ateu. Ele não foi condicionado? Ele não teve escolha? Ele é determinista? Então é pura falácia. Vou usar a linguagem dele. Antônio é da pseudagem. No mundo de hoje, século XXI, falar que a pessoa não pode escolher a sua religião com internet, com vários livros. Hoje você tem o Brasil tem um grande porte editorial, está traduzindo clássicos da Grécia Antiga, clássicos da religião indiana e por aí vai. Então, clássicos do budismo. Então as pessoas podem escolher sim a sua religião, isso não passa de falácia. Agora, respondendo ao Jason Ferrer,
parece que ele também foi cristão. O Jason Ferrer coloca lá que Deus é esse que deixa que crianças sejam assassinadas. E fala assim, é uma vergonha ser cristão acreditar que Jesus ressuscitou e crianças estão passando fome na África, não tem um teto para morar e tal. Sim, e ele coloca Jesus, né, como um Messias judeu, ele coloca Jesus não como o Cristo se colocou no Evangelho. A sua visão de Jesus, a do Jason Ferrer, né, a visão do Jason Ferrer sobre Jesus é que ele deveria ser um governador, um Messias, que deveria acabar com o mal no mundo. Então ele introjeta a noção judaica, né, de que o Messias deveria ser um libertador para acabar com os males de Israel. Só que ele coloca essa introdução ele amplia, né, essa ideia de Jesus como um Messias universal que deveria acabar com todos os males se de fato ele fosse o Messias. Então, respondendo ao Jason Ferrer, se ele leu o Novo Testamento, então ele não entendeu que Jesus não é esse tipo de Messias, porque Jesus foi perseguido, foi morto numa cruz, ressuscitou. Mas esse mesmo Jesus disse que seus discípulos seriam perseguidos, seriam mortos, seus discípulos seriam perseguidos, e Jesus fala das bem-aventuranças, né, que bem-aventurados são os pobres de coração, são os pacíficos, os mansos, os que choram, os aflitos, os que são perseguidos por causa do seu nome. Jesus ainda fala tomar sua cruz e seguir-me. Jesus não fala que vai salvar as pessoas aqui neste mundo, que as coisas vão melhorar e ser boas. Isso não está no Evangelho. Então, se o Jason Ferrer leu o Evangelho, ele não entendeu. E se ele leu e entendeu, ele está usando de má fé, porque não é isso o ensino do cristianismo, de dizer que não vão mais existir assassinatos e tudo mais nesse mundo. Então ele está agindo de má fé, porque não é isso que o Evangelho diz. Aí coloca, não, porque Jesus ressuscitou e as crianças estão morrendo de fome e tal. E pelo contrário, Jesus se preocupa com as pessoas que morrem de fome e de sede e que estão nus e não tem teto, porque lá em Mateus 25 ele fala que quando você faz o bem a alguma dessas pessoas marginalizadas fora da sociedade, que tem fome, que tem sede, pessoas que estão nus, doentes, presas, quando você ajuda uma dessas pessoas, é o próprio Cristo que você está ajudando. Então Jesus deixou a escolha de fazermos o bem ou não fazermos o bem. Agora, essa coisa que o próprio Deus tem que intervir diretamente é falácia, é um argumento grosseiro de quem não conhece o Evangelho. Ou se conhece, está agindo de má fé. De má fé. Porque não é isso que o Cristo ensinou. Definitivamente não é isso. Agora, respondendo filosoficamente, eu perguntaria ao Sr. Jason Ferrer, de onde deriva a sua moralidade, se Deus não existe? Se Deus não existe, quem é o absoluto que define o que é certo e errado? Como pode existir o certo e errado se não tem o absoluto que o defina? Se tudo cai no relativo? Porque todos os seres humanos são mortais e eles estão limitados por sua época e pelo espaço em que vivem. Então tudo é relativo, inclusive as leis são relativas. Então quem garante que matar é errado? Porque o Jason Ferrer se chocou com assassinatos de crianças. E por que ele se choca com assassinatos de criança? É errado matar crianças numa perspectiva ateia? Por quê? Por que é errado se Deus não existe? Quem define o que é errado? E por que é errado matar e assassinar, principalmente se for criança? Por que é errado? Será que o Jason Ferrer consegue buscar uma explicação porque é errado
fugindo da metafísica, é errado por quê? A questão de justiça, de injustiça, de certo e errado, são questões metafísicas. Tão metafísicas quanto a existência de Deus. Ou seja, está fora das leis da natureza. De onde deriva sua moralidade? É o que eu perguntaria ao senhor Jason Ferrer e aos outros ateus. De onde deriva sua moralidade? O que é certo e errado? Porque dentro da floresta, quando os animais matam para caçar, eles não vão pensar na moralidade, se é certo e errado matar. Eles vão lá e agem pelos instintos. Mas o ser humano ele é muito mais do que instintos. O único ateu consequente, e eu sempre falo isso, e nesse ponto ele é admirável, foi o Marquês de Sade. O Marquês de Sade escreveu vários textos, A Sociedade do Crime, que eu li. Leu Francês, se quereis ser republicanos, um passo adiante, que é um outro texto que eu também li. E o Marquês de Sade fala assim, que ele tem que se livrar de todas as ideias metafísicas. Então, essa coisa de certo e errado, de moralidade, de bem, de mal, tudo isso é metafísica, metafísica pura. O Marquês de Sade falou, se Deus não existe, não existe certo e errado. O mundo é mecânico, não existe liberdade. Quem comete um crime por puro instinto. A pessoa é instintiva, não existe livre-arbítrio. Então, se a pessoa cometeu um crime, ela está agindo de acordo com o instinto. Se ela age de acordo com o instinto, está agindo de acordo com a natureza. Agora, os moralistas que querem brecar o instinto do ladrão, do adúltero, do assassino, do estuprador, essas pessoas que estão agindo contra a natureza, porque a natureza fez aquele cidadão assim, já que uma vez não existe livre-arbítrio, porque para o ateu é inconcebível existir livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, então não existe certo e errado. A pessoa age de acordo com a natureza, como a natureza o produziu. Como a natureza o produziu. Porque o mundo é mecânico. Então, quando a pessoa age de acordo com a natureza, ela está sendo funcional. Ou até podemos dizer que a pessoa está sendo correspondente ao que a natureza lhe dotou. Essa é a única resposta coerente para um ateu. Agora, um ateu fazer metafísica, falar de crimes, se preocupar com pessoas que morrem de fome, não faz sentido. Aí é errado pessoas terem muito dinheiro e outras pessoas não terem nem o que comer. Por que é errado? Quem definiu o que é errado? Você está definindo, caro ateu? Você está definindo o que é certo e errado? É errado para quem? Para você? Você agora é o absoluto? Se Deus não existe, então estava certíssimo aquele sofista, Protágoras de Abdera. Ele estava certo. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O homem é a medida de todas as coisas. Então, quem decide o que é certo e errado em última instância sou eu. Cada homem é que vai decidir o que é certo e errado para ele. Por exemplo, para as pessoas que gostam de ser fiéis e boas, é o certo para elas. Para quem gosta de praticar o que é mal da perspectiva moral, elas estão certas. Porque a moral é metafísica. Isso já explicou o Marquês de Sade. Metafísica. Ateu fazendo metafísica? Se o ateu só acredita no mundo natural, no mundo dos fenômenos, no mundo do empirismo, é risível. No mínimo, é risível, é piadesco. Dá até para fazer stand-up. O ateu piedoso, o ateu metafísico. Ateu não pode fazer metafísica. Agora, se você
enquanto o ateu se compadece, então você diga lá que você foi produzido assim pela natureza. E que você não pode condenar um pedófilo, um estuprador, um assassino, porque do ponto de vista ateu, Deus não existe, então não existe nem certo e errado. O mundo está posto, o mundo está aí, ele é o que é, as pessoas agem por instinto. E ponto final. Se é por instinto, não tem certo nem errado. As pessoas agem por pura necessidade. Porque se o teu Jesus fosse, no mínimo, um governador, um rei, um monarca, ele daria um jeito nesse mundo como governador. Então, o que me envergonha no teu evangelho é você ter um Jesus que prometeu voltar enquanto os seus discípulos ainda estivessem vivos. E ele mentiu drasticamente para essas pessoas, isso de acordo com o próprio evangelho seu. No trecho anterior do vídeo, vocês viram que o Jason Ferrer disse que Jesus mentiu. Disse que voltaria ainda na época dele. Disse que ele deu um prazo de quando ele voltaria. Será que Jesus mentiu? De acordo com o próprio Evangelho, como citou o apologista ateu Jason Ferrer? Bom, convido a você a pegar o seu Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Eu não marquei, então vocês vão ter que me esperar aqui encontrar um instantinho. Então, em Mateus 24, 36, encontramos Jesus falando aos seus apóstolos. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, Jesus diz: vou ler o texto aqui, que Jesus é interrogado. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Então, de acordo com o Evangelho e com os Atos dos Apóstolos, Jesus não definiu uma data da sua volta, ele não disse que voltaria naquele século, que ele voltaria daqui a pouco. Os cristãos, eles podem ter acreditado, muitos, que o retorno se daria por causa dos eventos, das perseguições. Mas Jesus mesmo nunca disse quando ele voltaria. Ele falou que a respeito daquele dia, nem ele, na sua natureza humana, saberia quando se daria. E quando ele está subindo aos céus na sua ascensão, ele fala que não compete a vós saber, ou seja, não interessa a vocês, né? Cuidem da sua vida, você fica em Jerusalém para receber a força do alto. É isso. Então, Jesus não mentiu. Ou o Jason Ferreira está enganado, ou ele usou de má fé. Vou te fazer uma pergunta de menino. Tu pode me pedir para ele ligar para mim aqui agora? E no último trecho de seu vídeo, o Jason Ferrer fez um argumento de garoto. Ele mesmo disse isso, argumento de garoto, argumento de moleque. E se ele mesmo falou que deu argumento de moleque, quem sou eu para contradizer? Seu argumento foi o seguinte: pegou o telefone celular e mandou o adventista ligar para Jesus. Falou: se Jesus existe, manda ele ligar para mim. E aí faz um teatrinho e tal. Quer dizer, um argumento totalmente desonesto. Porque aí ele mostra sua arrogância. Por que Deus tem que se manifestar para ele do jeito dele, Jason Ferrer, que é uma criatura? Primeiro, Jason Ferrer disse que o adventista, né, para quem quiser assistir o vídeo lá do Teologia Perversa, pode assistir, que ele fala lá pro adventista. Eu acho que eu até postei esse trecho, não me lembro agora de memória.
mas foi que o adventista ele é um privilegiado porque ele fala com Jesus, e alguém fala que é até uma arrogância alguém pretender falar com Deus. Mas aí o Jason Ferrer, ele não é arrogante ao querer que Deus fale com ele do modo que ele quer, do modo que ele deseja, tem que ser do jeito dele, né? Mas se Jesus existe, então ele que ligue para mim, tem que ser no meu celular, do jeito dele. Argumento infantil. Argumento infantil. As religiões têm seus métodos, têm as suas formas, seus ritos para falar com Deus. Tá? E aqui não estou falando qual é a religião verdadeira no momento, estou falando que as religiões têm um método. Então, se o indivíduo quer encontrar a Deus, ele acredita que aquela religião é verdadeira, ele tem que aceitar o método daquela religião. O método é esse, é o que nos foi ensinado, é assim. Aí o Jason Ferrer fala assim, olha, eu posso aqui, se você pedir para eu falar com a minha mãe, colocá-la aqui, ó, ao vivo. Liga para ela. Pois se eu estivesse naquela live, eu perguntaria para ele. Então liga para uma pessoa que existe, liga para o presidente Lula. Melhor ainda, liga para o Vladimir Putin. Aí fala, não, mas eu não tenho. Mano, você não disse que o que existe pode ser provado? Então coloca aí na linha ao vivo Vladimir Putin. Coloca ele aí para ele falar. Fala com o Vladimir Putin. Ele não existe? Se ele existe, ele pode ser provado. Então vai lá e coloca aí. Por quê? Com argumento desonesto, você tem que desmontar na brincadeira. Simples assim. Bom, meus caríssimos, o vídeo foi longo. Eu agradeço a você que ficou até o final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, isso é muito importante para o crescimento deste canal. A plataforma vai entender que outras pessoas devem assistir este conteúdo. Se é a primeira vez que você apareceu aqui e gostou, aperte ou se inscreva no canal, aperte o sino de notificações, comenta no vídeo o que você achou e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos guarde, nos proteja e se lembre de nós em seu reino, agora e sempre. Amém.